Prontinho. Então, bom dia mais uma vez, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí, todo mundo. Vamos para a nossa quarta aula de cálculo. A gente vai abordar as funções logarítmicas e exponenciais. Primeiro exponencial, depois logarítmica. Essas funções, elas são muito importantes na leitura de diversos fenômenos. Não sei se vocês estão percebendo, mas cada função, ela é utilizada para fazer o estudo de um determinado fenômeno. A gente viu que a função do primeiro grau, que é a função afim, ela pode ser utilizada para estudar fenômenos, por exemplo, na área de economia, como lucro, rentabilidade, tudo que tem assim um crescimento, um decrescimento linear. Então, ela pode ser utilizada bastante, e é utilizada bastante na economia, quando você faz juros simples. Então, você tem um crescimento ali que é um crescimento linear, então você pode utilizar as funções do primeiro grau. Além disso, você também utiliza a função do primeiro grau para fazer o estudo do movimento de corpos que estejam com velocidade constante. Então, você vai ter um crescimento linear do espaço. Então, aí você pode aplicar as funções do primeiro grau. A função do segundo grau, você viu que a gente tem algumas aplicações importantes também. Na física, a gente aplica ela nos movimentos uniformemente variados, porque aí a gente tem uma aceleração do móvel. A gente pode aplicar também ela para determinar a trajetória de projéteis que estejam fazendo um movimento paraboloide, né? Então, também é uma forma de ser utilizar as funções do segundo grau. E aqui a gente tem as funções exponenciais e as funções logarítmicas. A função exponencial, ela vai estar relacionada a fenômenos que têm um crescimento vertiginoso, um crescimento muito rápido em um curto espaço de tempo. Um exemplo disso está na biologia ou na bioquímica, né? Por exemplo, na cultura de bactérias, né? Uma bactéria, ela se desenvolve de forma muito rápida, assim como os vírus também. Então, uma colônia de bactérias que ela tem no tempo zero, vamos supor 500, né? Então, ela tem 500 elementos ali de bactérias. No tempo 1 segundo, ela vai dobrar. Aí ela vai para 1000. No tempo 2 segundos, ela já vai para 2000. No tempo 3 segundos, ela já vai para 4000. No tempo 5 segundos, ela já vai para 8000. E assim vai dobrando, 16.000. Então, ela tem um crescimento muito grande em um pouco espaço de tempo, que ela vai dobrando, dobrando, dobrando sempre o seu valor, triplicando, triplicando sempre o seu valor. E isso acontece bastante na cultura de bactérias, de leveduras, no processo de no processo de produção da cerveja. Então, é muito comum a gente ver a aplicação dessas funções exponenciais. Outra coisa também é a função logarítmica. Aí já é o contrário da função exponencial. Enquanto a função exponencial ela tem esse crescimento rápido, a função logarítmica já tem esse crescimento amortizado, já é um crescimento mais lento. Então, um exemplo muito prático da aplicação dos logaritmos, da função logarítmica, é a escala de Richter, que mede a intensidade, a magnitude, né, dos abalos sísmicos. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá no final da aula. Então, aí a gente ainda vai finalizar na próxima aula com as funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas, elas são utilizadas para estudar fenômenos oscilatórios. Então, por exemplo, você quer determinar qual é a posição de uma determinada boia que está no mar, depois de um determinado tempo. Aquela boia ela está subindo e descendo por conta das ondas, então ela está fazendo ali um movimento senoidal que vai ser representado através de uma função trigonométrica. Outro exemplo é se você quiser determinar a posição de um pêndulo, né? O pêndulo está indo para um lado, para o outro, está fazendo um movimento oscilatório, né? Aí, em um determinado momento, você quer saber em que posição ele vai estar ou em que velocidade ele vai estar, né? Uma velocidade angular, qual é a frequência do movimento daquele pêndulo, e aí você tem que utilizar funções trigonométricas para fazer o estudo daquilo ali. Então, já deu para perceber que cada função dessas 5 funções que a gente estuda, ela tem uma aplicação específica, né, para fazer o estudo de um fenômeno específico. Por isso que é importante a gente estudar todas elas, quando a gente estiver estudando parte de derivadas, limites, vão existir essas funções e vão ter regras e técnicas de derivação diferentes para cada um desses tipos de função, tá? As funções polinomiais do primeiro e do segundo grau vai ser uma técnica de derivação só, mais simples, obviamente. Mas quando a gente avança para as técnicas de derivação de logaritmos,
de exponencial já começa a complicar um pouco mais. E quando chega na trigonométrica, aí que o bicho pega mesmo. Então, por isso que a gente está estudando primeiro essas funções, para depois a gente aprender limites e derivação. Vamos deixar de lenga-lenga e vamos entrar logo no assunto da aula, né? Para vocês aprenderem um pouquinho. Obviamente, volto a dizer, esses assuntos são assuntos de revisão. A primeira unidade de cálculo 1 é uma revisão do ensino médio, certo? Para que quem não aprendeu direito possa revisitar, né, e tentar sanar um pouquinho das dificuldades. E quem já viu, ótimo, vai só rever e vai fortalecer mais ainda o conhecimento. Então vamos lá, a função exponencial, a gente tem que saber como é a cara dela. Eu costumo falar assim, qual é a cara da função? Função do primeiro grau, a cara dela é como ax mais b. Então é f de x igual a ax mais b. Eu tenho um termo, um coeficiente angular e um coeficiente linear, né? Ax mais b é do primeiro grau. Do segundo grau, como é que é a cara da função do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então eu aumento um termo aí, que é o termo c. Então eu fico com ax ao quadrado, que é o meu termo dominante, mais bx mais c. Então eu tenho três termos aí. E quando a gente vai para a função exponencial, ao invés da minha variável estar multiplicando com os meus coeficientes, como é no caso tanto da função do primeiro grau quanto da função do segundo grau, a minha variável ela vai estar elevada ao coeficiente. Então, eu vou ter um coeficiente e a minha variável ela vai estar no expoente. Por isso que o nome é função exponencial, porque a variável ela encontra-se no expoente. Então, a cara da função exponencial é essa daqui, ó, f de x igual a ax, e obviamente que a gente vai ter diversas técnicas aí para a gente entender e classificar essas funções como crescente, decrescente, etc. Aí temos algumas importantes restrições para a função exponencial, assim como a gente tinha algumas restrições para as funções do primeiro e segundo grau. Na função do primeiro grau, a gente dizia que o a tinha que ser diferente de zero. E na função do segundo grau, a mesma coisa. O a tinha que ser diferente de zero. Aqui, o a tem que pertencer a esse grupo aqui. Alguém sabe fazer a leitura desse grupo aqui, ó? R mais asterisco? É uma leitura simples. Eu estou dizendo A, que... Pode falar. o A pertencente ao conjunto dos números reais, exceto o zero e números só positivos. Perfeitamente, isso aí. Então, o A pertence aos números reais estritamente positivos, excluindo o zero. Ou seja, essa minha base aqui da minha função exponencial, ela não pode ser nem zero e nem pode ser números negativos. Então, essa base, ela tem que ser números estritamente positivos. Lembrando que esse A também tem que ser diferente de 1. Então, a gente tem todas essas questões que a gente precisa para que a gente consiga definir a função exponencial. Então, eu já sei que minha base, ela não pode ser zero, ela não pode ser 1 e ela não pode ser número negativo. Aqui em x, pode ser qualquer valor dos números reais, a gente sabe disso, né? X a gente vai poder ser qualquer número dos números reais. Um exemplo aí, né? f de x igual a 2 elevado a x é uma função exponencial. E para a gente construir o gráfico dela, lembra lá no início das aulas que eu falei, olha, no início das aulas eu cheguei e falei para vocês que existe uma forma genérica de construir qualquer gráfico de qualquer função, que é através daquela tabela de 3 colunas, onde você coloca o domínio na primeira coluna, onde você coloca a lei de formação na coluna do meio e onde você coloca os pontos, as coordenadas, né, na coluna 3, que é a coluna da direita. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente faz se a gente quiser construir um gráfico de uma função exponencial, sendo que eles já me deram a lei de formação. Eu vou pegar domínios. Então, como é que eu vou esboçar? Exatamente como eu falei para vocês. Olha o gráfico, olha a tabela aí, ó. Uma tabela. Quem é essa coluna aqui? Essa coluna é o meu domínio. Ah, professor, eu lembro que o senhor falou que se não for dado o domínio, eu posso determinar esse domínio. Exatamente. Ainda falei para vocês colocarem valores próximos de zero, não utilizar valores muito grandes, senão na hora de desenhar o gráfico, você vai precisar de uma folha muito grande.
né? Então, coloca valores menores, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, nem precisava de menos 3 e 3 aqui, né? Do menos 1, menos 2, 0, 1 e 2 já daria para você ter uma noção. Mas quanto maior a quantidade de pontos, mais perfeito fica o seu gráfico, mais realístico fica o seu gráfico, correto? A não ser que você tenha um papel milimetrado. No papel milimetrado fica mais fácil você plotar os pontos, e aí você consegue traçar os pontos com muito mais precisão, com poucas coordenadas. Então, segue o mesmo padrão das outras funções. Pego o meu domínio, que é o x, substituo na minha lei de formação. Aí aqui vai um pouquinho de matemática lá do ensino fundamental. Menos 3 você substitui aqui. Se eu tenho uma potência que o expoente é negativo, esse negativo do expoente faz o quê? Inverte a minha fração. Se aqui é 2 sobre 1, aqui vai ficar 1 sobre 2 por conta desse negativo. Esse aqui é do ensino fundamental, não vou parar nisso daqui, tá? Então, 2 elevado a menos 3 vai dar 1 sobre 8. Aí você vai ter, obviamente, menos... Ih, aqui tá errado, ó. Ficou trocado. Ficou trocado. Esse daqui é aqui em cima, esse daqui é aqui embaixo, tá, gente? Só um segundinho aqui. Inserir... Vou botar aqui que significa que está trocado. Então, aqui, esse daqui é esse daqui. Deu menos 3, 1 sobre 8. E aqui, quando eu substituo menos 2, vai dar menos 2 e 1 sobre 4. E aí eu vou continuando. Menos 1, y igual a 2 elevado a menos 1, vai dar menos 1 e 1 sobre 2. Quando eu substituo zero, aí a gente tem que lembrar daquela regrinha de potência, que toda potência que tem um expoente zero, o resultado sempre vai ser 1. Toda potência que tem um expoente zero, o resultado dessa potência vai ser 1. Então, eu poderia ter aqui 1000 elevado a zero, que seria 1. Tá? 1 milhão elevado a zero, que seria 1. Então, esse caso aqui, esse ponto é o 0 e 1. Quando x é 0, o meu y vai ser 1. E aí vou seguindo, né? Quando os valores do meu domínio passam a ser positivos, eu tenho mais facilidade no cálculo, não preciso ficar fazendo a inversão da minha fração. Aí vai ficar y igual a 2 elevado a 1, que dá 2. Quando substitui o 2, vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4. Quando substitui o 3, vai ficar 2 elevado a 3, que dá 8. Certo? Então, você tem essas coordenadas que você tem que plotar no gráfico. Aí você vem e plota no seu gráfico. Tá aí o gráfico da função y igual a 2x. Vai ser um gráfico que começa aqui no menos 3, né? E vai até o 3. Do menos 3 até o 3, o que vocês estão percebendo aí? O que vocês conseguem perceber da função exponencial? Ó? De menos 2 até 3, eu cresci daqui de 1 sobre 8 até 8. E de forma muito rápida. Por quê? Só é você pegar os espaços que foram crescendo. Ó, o espaço de 1 sobre 8 para 1 sobre 4 é um espaço pequeno, de 1 quarto. De 1 quarto para 1 sobre 2 é um espaço pequeno, mas já é maior do que o anterior, que é meio. Né? Então, aqui é daqui para cá, me acompanha aí, ó. Daqui para cá, eu andei 0,25. Daqui para cá, se fosse uma função do primeiro grau, eu teria que andar os mesmos 0,25, porque teria que ser um crescimento constante, mas não é um crescimento exponencial. Então, se é um crescimento exponencial, eu tenho que andar alguma coisa a mais. E essa alguma coisa a mais é um padrão também. Então, 1 sobre 8 para 1 sobre 4, eu andei 0,25 unidades. De 1 sobre 4 para 1 sobre 2, eu andei 0,5. Dobrei. De 1 sobre 2 para 1, dobrei também. E aí vou fazendo a mesma coisa, vou sempre dobrando. De 1 para 2, dobrei. De 2 para 4, dobrei. De 4 para 8, dobrei. Então perceba que vai aumentando esse tamanho aqui, ó. Foi pequenininho, depois aumentou, depois ficou maior. Esse aqui já é bem maior e esse aqui já é o maior de todos. Isso é o que nos ensina sobre a função exponencial, que ela é um crescimento rápido.
Então, se um dia vocês estiverem trabalhando dentro de um laboratório, e se estiver trabalhando com algum tipo de cultura de bactéria, ou crescimento populacional de algum tipo de animal, vamos supor que vocês estejam estudando isso, crescimento populacional de um determinado animal que esteja em, em um determinado bioma. E aí você vai ver que crescimento na maioria dos animais, principalmente insetos, eles têm esse crescimento exponencial. É obviamente que tem também a mortalidade, que dependendo do local de predadores, também vai ter esse decrescimento exponencial. Vai depender muito do equilíbrio daquele local, daquele bioma. Então, é por isso que a gente tem que fazer as coisas observando, né? Sempre observando o que a gente está fazendo. Então, aqui nesse caso, construímos a função através da tabela e observamos que ela é exponencial. Qual é o meu objetivo em relação a vocês? Que vocês consigam, pelo menos, no final dessa primeira parte da gente, eu colocar um gráfico e vocês olharem para o gráfico e já determinarem qual é o tipo de função, certo? Ou vocês lerem um enunciado de um problema, de um determinado fenômeno e já entenderem qual seria a melhor função para estudar aquele problema, para estudar aquele fenômeno. Professor, essa parte de entender o que é gráfico, lei de formação, gravar isso, gravar aquilo, eu já falei para vocês que é o que eu menos me importo. E eu me importo com a questão do raciocínio, da facilidade de captação de um determinado problema para resolver ele e vocês terem, no final das contas, é a capacidade de raciocinar, principalmente de forma rápida, para resolver as coisas rápidas, certo? Porque o mundo hoje exige isso, vai exigir de você lá fora. Então, o que eu quero é vocês, pá, bate o olho, isso aqui é uma função exponencial, resolve dessa forma, dessa forma, dessa forma. Porque o resto de gravar a lei de formação de uma função, isso aí é fácil, vocês pegam tranquilamente. O problema todo da maioria de vocês, eu tenho quase 6 anos de docência no ensino superior e o problema dos meus alunos, principalmente do privado, é isso. Por isso que nessa aula de hoje eu vou focar em problemas mesmo, não em passar uma atividade do livro, resolve isso daí, substituindo valores. Não, eu vou botar problemas para que vocês consigam pensar, raciocinar e tentar chegar a um determinado resultado pensando sozinho, certo? Então a gente tem aqui a minha base da potência é igual a 2. Então eu tenho A maior que 1. Quando eu tenho A maior que 1, eu vou ter sempre uma função exponencial crescente, tá bom? Então em todo o domínio aqui, ó, teve que de menos 3 a 3, a minha função foi crescente. Deu para perceber isso, né? Aí vem uma pergunta, né, para vocês que estão ligados aí. É possível eu, quando o x aí é 0, deu o valor de 1, não é isso? Aí a pergunta é, ela cortou aqui, né, essa função exponencial. Essa função, ela pode passar por o valor aqui de 0? Ela pode passar aqui, ó, na minha bissetriz, essa função ela pode passar? Sim ou não? Ela pode passar pela origem das posições aqui? Não. Por quê? Qual seria a forma de eu ter um valor de y igual a 0 Porque, aqui? porque o A não pode ser zero. Então, eu Isso. acredito que ele só pode chegar ao máximo de encostar, mas nunca vai tocar, porque o A não pode ser zero. Exatamente, perfeito. Então, se o A não pode ser 0, significa que eu não tenho y igual a 0. Então, é como se isso daqui, o eixo x, fosse o que a gente chama de assíntota, certo? Então, o eixo x é uma assíntota, porque quando eu toco o eixo x, significa que é quando o meu valor de y é 0. Então, o meu valor de y vai ser 0 só em um caso, se isso aqui for 0. Se o a for 0, 0 elevado a alguma coisa, vai dar 0, né? Isso aí vocês vão ver lá na frente que não é bem assim que vocês aprenderam no ensino médio. A gente vai ter que aplicar limites para entender essas coisinhas, algumas coisinhas básicas do ensino médio, que quando você tiver em limites e derivadas, você vai falar, agora eu entendi, agora eu entendi. É uma pena, né, esse curso de cálculo, assim, pelo Teams, mas a gente vai tentando fazer o que a gente pode dentro dessas novas condições do novo normal, né, inseridos pela pandemia. Porque é muito melhor a gente estar ali no quadro e tal, mas
Não vamos ficar lamentando, vamos tentar fazer o melhor dentro do que a gente tem. Então, é isso mesmo. Bom, então, não podemos tocar nesse eixo X aqui, certo? Então, ela vai chegar aqui próximo, mas não vai tocar. Ela vai chegar aqui próximo, para baixo, mas não vai tocar. Então, nesse caso aqui, ela é crescente. Vamos para uma outra função. Agora, uma função g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Vamos estudar agora o comportamento dessa função. Perceba que a base da minha potência mudou. Agora ela é um número, essa base aqui é um número entre 0 e 1. É 1 sobre 2. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos na função f de x igual a 2 elevado a x. Vamos pegar a tabela e ir substituindo os valores de x na lei de formação para gerar os pares ordenados. Peguei o mesmo conjunto domínio, né? Menos 3 a 3, e comecei a fazer. Ó. G menos 3 vai ser elevado a menos 3. Pessoal, isso daqui, a resolução disso daqui, quem tiver um pouco de dificuldade, pode retornar lá no assunto de potências, que aí é lá no... Tem uma parte no ensino fundamental e tem uma parte no ensino médio. Aí é vocês revisitarem esses assuntos. 1 sobre 2 elevado a menos 3, eu já falei para vocês que esse menos ele faz inverter a fração, aí inverte, em vez de ficar 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3, e obviamente o sinal muda. Aí fica 2 elevado a 3, que dá 8. 8 é quando x é igual a menos 3. Então, quando x é igual a menos 3, y é igual a 8. Quando x é igual a menos 2, faço o mesmo processo, vai dar 4. X igual a menos 1, 2. X igual a 0, 1. Já sabemos que não importa o valor que tiver aqui na base, se tiver elevado ao expoente 0, vai ser sempre 1. X igual a 1, substituiu, vai dar 1 sobre 2. Assim como que toda base elevado a um expoente unitário, um expoente 1, vai ser a própria base. Professor, Oi. então, é porque, tipo, quando tá elevado a zero, sempre vai ter o y igual a 1. Então, essa é uma regra que vai se adequar a qualquer valor. Qualquer valor. Isso aqui eu posso... Independente de que for A, se ele for elevado a zero, a imagem sempre vai ser 1. Exatamente. E isso aí é um artifício muito interessante que é utilizado quando você está resolvendo equações exponenciais, que não é o nosso caso aqui. Nosso foco é de funções exponenciais. A parte de equações, lá no ensino médio, não vai interessar para a gente tanto quando a gente for aprender derivada. Lembre que eu falei para vocês que a gente tem algumas coisas, eu vou passar para vocês o que vocês vão precisar, porque esse curso, vou falar novamente, é cálculo diferencial integral. Na época anterior também, isso mudou, né? Justamente por conta disso, da dificuldade que o aluno chegava, e para entrar direto em derivadas em limites, derivadas, integral, era muito complexo. Mas a gente sabe que o certo seria esse. Você já entrar tendo derivadas, limites e derivadas. Já tá cara e pau, porque funções vocês aprendem a vida inteira na escola. Entendeu? Não era, teoricamente, não era para isso daqui estar sendo repassado, porque vocês já estão no ensino de terceiro grau, certo? Mas entendeu-se que existia uma necessidade, né, o colegiado, junto com o núcleo do docente estruturante dos cursos de engenharia, que o aluno revisitasse essa questão das funções, para ele ter mais segurança para na hora que ele chegar em limites e derivados, eles pudessem fazer. Aí, a partir disso, eu entendo, né, já tenho um tempo dando essas disciplinas de cálculo, gosto dessas disciplinas básicas para os alunos. Aí, o que que eu faço? Eu foco no que realmente vai ser necessário para que vocês desenvolvam bom entendimento na parte de limites e derivadas, que é a parte de função. Então, e vou falando para vocês, olha, tá com dificuldade nisso daqui, vai pesquisar, entendeu? Vai olhar lá, vai absorver conhecimento de forma autônoma das coisas que ficaram atrasadas, das coisas que estão, vamos dizer assim, defasadas para você. Então, qualquer valor que você colocar aqui elevado a zero vai dar 1. Ah, Bruno, se eu colocar infinito elevado a zero vai dar 1, calma, que quando a gente chegar lá em limites no infinito, vocês vão ver. Mas vamos ficar com calma aqui, mas infinito elevado a zero também é 1. Lá a gente vai provar isso aí quando a gente estiver falando sobre limites e derivada. Aqui, elevado a 1 dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 2 dá 1 sobre 4. 1 sobre 2 elevado a 3 dá 1 sobre 8. Né? E pegou todos esses pontos aqui, né? Todas essas coordenadas, faz a plotagem no gráfico.
Plotou no gráfico, olha como é que vai ficar o gráfico dessa vez. O gráfico agora, ele não é mais assim. Ele agora é assim. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico decrescente. Por quê, professor? Porque ó, eu estou saindo do -3, né? O meu domínio é de -3 a 3. Então, eu estou de -3, grandão. Aí depois eu fui para -2. Estou crescendo em x e diminuindo em y. Então, se eu estou crescendo em x e diminuindo em y, essa função é decrescente, né? Então, perceba que eu vou aqui, ó, aí de -3 para -2 eu diminuo a metade, 4 unidades. De -2 para -1 eu diminuo outra metade, 2 unidades. E de -1 para -2 eu diminuo a metade, 1. Então, você percebe que tem um decrescimento, né, exponencial. É o que a gente fala aí. Então, ela é decrescente em todo o seu domínio, -3 a 3. Enquanto quando a gente fazia estudo de sinal, lembra em função do segundo grau, que a gente fazia o estudo do sinal, de tal a tal lugar é negativo. Dentro ali da parábola, né, é positivo. De tal a tal lugar é negativo novamente. Aqui a gente tem essa leitura assim, ó, em todo o seu domínio, a função é positiva ou negativa, ou crescente ou decrescente, certo? Então, a gente tem essas diferenças que vocês têm que ir observando de uma função para outra, porque eu já expliquei. Aí aqui tem, ó, quem é o meu domínio? O meu domínio são todos os números reais. Posso pegar qualquer número real. Então, qualquer número real aqui eu posso pegar nessa escala. Quem é a minha imagem? São os números reais, estritamente positivos, exceto zero. Então, quando a gente bota os números reais estritamente positivos, exceto zero, eu já estou dizendo que a minha imagem ela não pode ser zero. Então, se a minha imagem não pode ser zero, isso aqui não pode cortar o eixo x, correto? Não vai cortar o eixo x. Portanto, g crescente. E a gente tem o a aqui, né? Esse caso aqui que é importante. O a é 1 sobre 2. E quando o meu a está entre 0 e 1, perceba que esses símbolos matemáticos eles estão sem a igualdade. Significa que 0 e 1 não participa. A gente já falou sobre isso, inclusive. Então, a está entre 0 e 1. Aí, nesse caso, é decrescente. O que vai resumir para mim isso aqui. Resumindo, tendo uma função f de x igual a elevado a x, se a for maior que 1, a função será crescente. Se a for maior que 0 e menor que 1, a função será decrescente. Tá? Então, o caso da função crescente aqui e o caso da função decrescente. Vocês têm que saber também analisar isso daqui. É muito comum o aluno confundir a função exponencial com a função logarítmica, mas é só vocês aprenderem o conceito e não tentar gravar a forma do gráfico. É vocês aprenderem o conceito, porque se vocês aprendem o conceito, vocês podem analisar o gráfico. Então, qual é o conceito de função exponencial? É uma função que, para pequenos valores de x, geram-se grandes valores de y. Então, à medida que eu vou avançando em x, eu vou tendo pulos cada vez mais altos de y. Então, a y vai sempre crescendo, crescendo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, certo? Obviamente que você está vendo aqui a inclinação dela, ó, ela vai chegar numa inclinação onde cada vez mais, por pouquinho, cada vez mais, ele vai aumentando cada vez mais. Se eu for botar lá em cima, isso aqui vai, ou seja, eu andando 3,1, ela já vai ter um aumento. 3,2 até ela vai ficar quase vertical, mas não vai ficar, ela vai ficar quase vertical. E aí eu vou ter essa questão exponencial. E aqui é a mesma coisa, ela pode ficar quase aqui num valor só, né? Não conseguindo diminuir mais. Vai chegar em valores muito pequenos, mas não vai chegar a zero. Tá bom? Professor, dá um exemplo aí. Você deu um exemplo da função exponencial crescente, que foi a questão da cultura das bactérias, né? A bactéria tem 500, passa um segundo ela vai ter 1.000, passa 2 segundos ela vai ter 2.000, passa 3 segundos ela vai ter 4.000 e vai aumentando. Qual seria um exemplo aqui de uma função exponencial decrescente? Pode ser a meia-vida do carbono. Um cálculo para você calcular, a fórmula para você calcular a idade de um, por exemplo, um osso, marcada óssea que você acha, ela utiliza uma função exponencial decrescente. Os paleontólogos, os arqueólogos, precisam muitas vezes datar, né? A gente fala datação do carbono. Porque, assim, os ossos da gente, eles
tem carbono. Por exemplo, pode passar não sei quantas milhões, bilhões de anos até, que a matéria orgânica ela vai continuar expelindo carbono, 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 até uma determinada quantidade onde ela fica constante. Então, se você pegar um osso para examinar, você pode calcular quanto tempo ele tem pela questão do desprendimento do carbono daquele osso, que acontece gradativamente ao longo do tempo, dos anos que vão se passando. Então, eles conseguem relacionar uma função que vai estudar esse fenômeno, né, de desintegração do carbono daquele osso, da matéria orgânica. E aí ele vai sempre começar de um valor, que é o valor que a gente tem hoje, né? Eles vão fazendo valor, e aí eles vão fazendo para trás. Pô, saiu não sei quantas quantidades de carbono, então isso aqui é datado de tal data, de tal época, cenozoica, mesozoica, é assim que fazem quando encontram um determinado osso de dinossauro ou determinadas arcadas ósseas de nossos ancestrais. Então é através de uma função exponencial decrescente que eles fazem. A gente vai ver esses casos aí através de problemas. Então, o primeiro exercício, que aí eu quero que vocês tentem fazer primeiro, do jeito que vocês entenderem, e depois eu vou dar play aqui e tem a resolução. Então tem aí, ó, certa substância radioativa desintegra-se, olha o que eu falei aí, ó. Desintegra-se de modo que, ocorrido o tempo t, em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é SO vezes 2 elevado a menos 0,25T, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual o valor de T para que metade da quantidade inicial desintegre-se? É um problema agora, né? Não é mais aquelas atividades de substitua, faça isso, encontre a raiz, determine se tem raízes reais ou não. Agora é um problema que vocês têm que analisar e chegar numa solução. Eu vou dar 5 minutinhos e depois vou ver quem vai conseguir acertar aí. Vai lá, podem tentar. Isso aí é do ensino médio também, é uma questão de ensino médio, que envolve função exponencial. Aqui a gente tem um valor, esse SO aqui. Lembra de física que a gente faz? Ó? S final, SO, né? Como se fosse aqui a quantidade da substância inicial, final, a quantidade da substância inicial, 2 elevado a menos 0,25T, certo? Então, joguem duro. Observem sempre uma coisa muito importante, viu, gente? Quando o meu expoente é negativo, isso aqui é importantíssimo. Quando esse expoente meu é negativo, como está aqui, eu já sei que a minha base, que aqui está 2, na verdade não é 2, ela é 1/2, né? Elevado a 0,25T, porque esse menos ele faz inverter a minha fração. Então, isso daqui, que seria uma função crescente, na verdade ela é uma função decrescente. Então, preste atenção nessas questões básicas da matemática, que vocês não podem se perder. Então joguem duro aí, porque já está falando, uma substância desintegra-se. Então ela começa no valor e depois ela vai diminuindo, 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 tá? De forma exponencial. Então isso aqui é 1/2 elevado a 0,25T. Quando vocês fazem, eu vou pegar uma água aqui e já volto.
Pronto, e aí, galera? É bem facilzinha essa daí. É só uma aplicação. Bom dia, Coutinho. Tranquilo, né? Acharam quanto aí? O meu aqui deu 4. Perfeito. E como ele está pedindo aqui, ele não pede em horas, né? Ele pede. Mas aí deve ser em horas. Inicial, aprendendo a quantidade de substância que havia no início, qual é o termo na metade da quantidade inicial sendo entregue. Essa questão é em horas. Eu coloquei do lado do S sozinho, dividido por 2, e aí. Sim, sim. Exatamente, é exatamente assim mesmo, tá? Vamos ver se rola aqui a. Muito bem, exercício 5 então diz assim: certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é dada por essa forma aqui, ó. S igual a S0, que multiplica 2 elevado a menos 0,25t, em que o S0 representa a quantidade da substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial desintegre-se? Muito bem, então vamos lá. Observe aqui, prezados estudantes. S igual S0, que multiplica 2 elevado a menos 0,25t. Muito bem. Eu quero saber o seguinte: qual é o valor do t para que esse carinha aqui seja metade do inicial. Então, o meu S tem que ser o S0 dividido por 2. Ok? A metade de alguma coisa não é a coisa dividido por 2, então está aqui. Substituindo, então, alunos, nós teremos isso daqui, ó. S0 dividido por 2 igual S0, que multiplica 2 elevado a menos 0,25t. Olha que bacana, aluno. Uma coisa de um lado, a mesma coisa do outro. Sobrou aqui 1 sobre 2 igual a 2 elevado a menos 0,25t. Então, aqui a base é 2, só que aqui é meio, inverte. Então, você obtém 2 elevado a menos 1 igual 2 elevado a menos 0,25t. Muito bem, aluno. E agora, o que a gente pode fazer? Observe bem. Se de um lado é 2, do outro lado é 2, deixa as bases de lado e você tem que menos 1 é igual a menos 0,25t. Esse 0,25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, nós teremos menos 1 dividido por menos 0,25. Esse é o valor do t. Menos com menos é mais. Então, o tempo fazendo essa divisão vai dar 4. 4 o quê? 4 anos. Abraço, alô. E aí, pessoal, dúvida em relação a esse exercício aí? Acho que é bem tranquilo, né? Então, ter algumas noções também, né, de equações exponenciais. Por exemplo, naquela parte onde ele tem 2 de um lado, 2 do outro, a gente sabe que a gente corta e aí fica trabalhando só com os expoentes, igual os expoentes. Então, tá aqui também um exercício 2 aí. Só para a gente reforçar, né? Supondo que o crescimento de uma cultura de bactéria obedece à lei NT igual a M vezes 2 elevado a T sobre 2, na qual N representa o número de bactérias no momento T, medido em horas, se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Vocês vão perceber que em uma lei de formação de uma função exponencial, quando fala de momento inicial a cultura tinha 200 bactérias, é sempre esse valor aqui, ó. Então, no lugar de M, eu coloco 200. Semelhante igual foi, exatamente igual foi na passada. Que a gente pegou o inicial SO, é sempre a quantidade inicial, que é quando o T é zero. E se você colocar aqui, ó, no lugar de T zero, você vai observar que isso é verdade. Ó. Se você colocar
N, aí no lugar de T, 0. Aí vai ficar M vezes 2 elevado a 0 dividido por 2. Né? Então, nesse momento, você vai pegar e vai ver que nesse momento 0, o N é igual a 200. Então, você vai achar que o M é igual a 200 bactérias. E se você pegar e substituir direto, como eu falei, você vai achar o mesmo resultado. No momento inicial, essa cultura tinha 200 bactérias. Então, vai ficar, como eu já falei, 200 aqui, certo? Igual a M vezes 2 elevado a 0 sobre t ao quadrado, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. E aí você vai fazer m vezes 1, né? Que todo número elevado a 0 é 1, você já sabe. M vezes 1 vai ficar m igual a 200 bactérias, que é o valor de y quando t é igual a 0. Ou simplesmente você substitui 200 no lugar de m, porque você já sabe que esse número que vem aqui é sempre o valor inicial, né? Então, no lugar dessa letra, você bota o 200 e aí só faz substituir. E nesse caso aqui, ele quer saber quantas bactérias tem depois de 8 horas. Professor, daria para eu fazer isso daqui na cabeça, sem precisar substituir nada? Dá, velho. As pessoas, às vezes, na prova, comumente eu vejo, ela cria uma tabela e ele bota, no T0 é 200. Beleza, T0 é 200. No T1 vai ser 200 vezes 2, ou o dobro de 200, na verdade, né? Vai dar 400, porque aqui é 2, tá vendo? Não é 2? E ele vai falar, no T3, se no T2 era 400, no T3 vai ser 800. No T4, 1.600. No T5, 3.200. Aí vai subindo, 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 até chegar em 8 horas. Então, poderia fazer assim, mas é um trabalho de português da poxa. Se você tem a lei de formação, só você jogar o valor aqui. Então, você vai pegar 8 e jogar aqui em T, sabendo que isso daqui é 200. Então, NT igual a 200 vezes 2 elevado a 8 dividido por 2. Vai ficar NT igual a 200 vezes 2 à quarta. 2 à quarta é 16, 16 vezes 200, 3.200 bactérias. Nesse caso aqui, eu fiz uma substituição, né, de valor numérico da função, só isso. Então, no lugar do x, né, que no caso aí é t, eu substituí o valor que é dado do tempo, que é 8. Peguei 8, substituí e achei o resultado. Só tendo a atenção de me ligar que 200 ele é esse valor aqui de m. Tá? Mais uma para vocês aí, ó. Façam aí e me deem o resultado.
Oi. Sou. Pode falar. Eu vou falar a resposta? Pode. 27 anos. Pronto, perfeito. Então é isso aí. A população de bactéria começa com 100, esse 100 vai vir para cá, não é isso? 2 elevado a t sobre 3. O t é o que você quer descobrir. Esse 51.200, ele vem parar aqui, no lugar desse nt aqui. O Y, né? A resposta é exatamente essa daí. Porque o 100 ele vai dividir por 51.200, que é 512. Aí E 512 elevado a 2 sobre... É o mesmo que 2 elevado a 9. Aí corta aí. isso. Te corta esse 0, esse 0, esse 0, 0. Esse 100, na verdade, passa para cá dividindo, né? Vamos encarar assim. 100 Aí passa corta isso. Aí fica 512. isso. Faz a potência de 512, né? Faz fatora, né? Fica 2 a nona. Por quê? Porque eu tenho que enxergar que esse 512, ele pode virar uma potência de base 2. Porque senão eu não vou conseguir fazer aquela jogada, né, da equação exponencial, que é cortar as bases que são iguais de um lado e de outro. Então aqui ficou com bases iguais de um lado e de outro, 2 e 2. Aí eu corto aqui, vai sobrar para mim t sobre 3 igual a 9. Passo o 3 que está dividindo com t para lá multiplicando, vai ficar 27 horas, ou 1 dia e 3 horas. Então é basicamente isso daí. Vamos para a função logarítmica. Bem, é comum estudar função exponencial junto com função logarítmica, porque elas são funções inversas. E daí a gente também já estuda dentro desse processo a função inversa, né? Você encontrar uma função inversa, vocês vão ver que é bem simples. Eu vou passar um exercício, vocês vão entender que não é tão complexo. E uma função inversa, por exemplo, a função y igual a menos x e y igual a x é uma função inversa, que são as bissetrizes, que cortam os quadrantes ímpares e cortam os quadrantes pares. Então, essas bissetrizes, elas são consideradas funções inversas. Você percebe que você multiplicou, você trocou o sinal, né? Você troca uma função pela outra e troca o sinal. Troca uma variável pela outra e troca o sinal. Então, é o que vai acontecer aqui, vocês vão ver daqui a pouco num exemplo. Vamos agora para as características da função logarítmica. Primeira definição é uma função de R estritamente positivo, exceto zero, em R. F de x igual a log de x na base B. A gente lê assim. Também é importante a leitura dos logaritmos. Às vezes a gente não sabe ler, falar. Como é que fala o logaritmo? Tem gente que fala log bx, não. Aqui eu tenho f de x igual a log de x, tá? Que é o logaritmando, na base B, que é a base. O resultado disso daqui vai ser o meu logaritmo, certo? O domínio, vocês já estão vendo que é o inverso do que acontece lá. Enquanto na função exponencial, o meu domínio era qualquer número do conjunto dos números reais, e a imagem era R estritamente positivo e diferente de zero, aqui troca. O meu domínio que vai ser os números reais estritamente positivos, exceto zero, e a minha imagem que vai poder ser qualquer valor real. Tá vendo que muda? E, obviamente, se isso muda, vai mudar a questão da concepção do meu gráfico. Como que a gente vai entender? Já falei para vocês que aqui é o logaritmando, que é esse valor de x, aqui é b, que é a base, e a gente sabe que a variável do logaritmo vai vir aqui. Ela pode vir assim, ela pode vir com uma expressão, né? X ao quadrado mais 2x também é um logaritmo. O importante é que aqui que venha a variável, tá bom? A representação gráfica. Mesma coisa que a gente fez lá na função exponencial. Você vai ter que substituir. E, obviamente, que quando se trata de logaritmo, e exponencial também, você tendo uma calculadora do seu lado é mais legal, porque você pode fazer os resultados rapidamente. Porque muita gente vai saber fazer um logaritmo, mas tem gente que não vai lembrar. Mas o importante é que vocês puxem na memória aí como é que resolve um logaritmo, né? Bem fácil. Então, se eu pegar aqui, a gente sabe que f de x igual a log de x na base 2. Tem uma base aqui 2, tá vendo? Essa base é 2.
E o nome é base mesmo, justamente para vocês fazerem referência à função exponencial, onde a gente também tem a base. E no final das contas, vocês vão entender que é muito parecido a questão de ser crescente ou decrescente. Então, a base 2, você vai pegar, substituir valores, né? Você vai substituir valores no lugar de x e vai tendo valores. Por exemplo, pegou aqui, ó. Quando x é 1 sobre 2. Quando x é 1 sobre 2, você substituindo aqui, vai ficar log de 1 sobre 2 na base 2. Você vai pegar esse 2, vai levar a x igual a 1 sobre 2. Pega esse 2, eleva a x, que está aqui do outro lado, iguala a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Aí vai ficar 2 elevado a menos 1 igual a 2 elevado a x. Corta 2, fica x igual a menos 1, que é o valor do meu logaritmo. Ah, professor, isso daí é equação exponencial, eu tenho que estudar. É um requisito básico. Então, eu já sei de cara, eu já pego aqui, já sei que log de 1 sobre 2 na base 2 é menos 1. Isso bem rápido para mim, porque equações logarítmicas é um assunto predecessor a esse. Então, o importante aqui é vocês entenderem que quando x é 1 sobre 2, y é menos 1. Quando x é 1, a gente vai ter um valor de zero. A prova é que, se eu botar 1 aqui, vai ficar 2 elevado a x é igual a 1. Aí, a gente já sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu pego e faço 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é igual a 2 elevado a 1. Então, corta 2 com 2, ou igual a 2 elevado a x. Então, corta 2 com 2, vai ficar x igual a y igual a zero. Né? No final, vai dar y igual a zero. Então, você vai resolvendo, vai colocando os valores. Na calculadora, você também consegue fazer isso daí, se tiver uma calculadora que consiga colocar a base. Ah, professor, mas eu tenho a Cássio. A Cássio ela já faz o logaritmo natural, que é quando isso daqui é 10. Aí você vai ter que fazer na mão mesmo, tá? Vai ter que fazer os logaritmos na mão. E aqui é a mesma coisa, logo de 2, quando x é 2, vai dar 1. Sempre que eu tenho uma base igual ao meu logaritmando, o resultado da função é 1. Vou repetir. Sempre que eu tenho aqui a base não é 2, se x aqui é 2, então corta 2 com 2 e o resultado é 1. Sempre, sempre, sempre. Outra coisa, também importante. Sempre que o logaritmando for 1, o resultado do meu logaritmo, independente da base, pode ser qualquer base aqui, 100.000 e aqui o logaritmo é 1. Sempre o resultado vai ser 0. Então, esse aqui eu peguei casos, vamos dizer assim, né? Casos clássicos. Quando x é 1 sobre 2, aí vai depender daqui, né? Para ser o logaritmo. Mas se x é 1 sobre 2 e aqui é 2, o resultado sempre vai ser menos 1. Porque 1 sobre 2 é o inverso de 2. Né? 1 sobre 2 não é o inverso de 2, então sempre vai ser menos 1. Lembra que a gente pega aquele menos 1 para inverter e fazer a fração? Então, só peguei aqui nesse caso casos clássicos que já dá para você saber de cabeça o resultado do y. Então, y igual a menos 1 quando x é 1 sobre 2, y é igual a 0 quando x é 1 e y é igual a 1 quando x é 2. Só casos clássicos. E daí você monta a sua função logarítmica. Qual é a questão da função logarítmica aqui? Perceba que ela vai, a partir do momento que você vai aumentando aqui, ó, de 0 para 1, ela vai amortizando o crescimento. Então, aqui ela está com crescimento alto, ela cresce alto, mas depois ela vai amortizando. Tá vendo que o crescimento dela vai dando uma decaída? Até ela ficar com crescimento que a gente chama de amortizado, é o que a gente espera. Esse crescimento, muita gente me pergunta, esse crescimento ele faz isso aqui, professor? Não. Perceba que, ó como que ele está aqui. Ela vai até ela atingir uma assíntota, que é o limite máximo que a função não passa. Certo? Ela vai sempre ter uma assíntota aqui, que é o limite máximo que ela nunca vai chegar. Ela vai sempre chegar, vai chegando, mas nunca vai chegar. E aí, mais uma vez, quando a gente estiver lá em limites e derivados, que a gente vai entender qual é o valor dessa assíntota, como calcular essa assíntota, porque a derivada nada mais é do que você pegar um ponto da curva e determinar quais são as retas tangentes àquele ponto. É um conceito complexo de derivada, mas que quando vocês estiverem vendo a parte conceitual, vocês vão entender. Como eu falei para vocês, entender o conceito das coisas é mais importante do que você gravar as fórmulas ou gravar o jeito de resolver tal coisa. Porque se você entende o conceito, entende os princípios, as propriedades, você acaba sendo um conhecedor melhor do assunto e se torna capaz de resolver não só as questões simples, mas as questões mais complexas. Tá? Então, aqui a gente tem um caso. Pode falar. Eu não entendi muito bem essa parte, não. Se eu podia explicar com algum exemplo aí que já tem escrito.
Peraí, qual parte? Essa parte de logaritmo. Então, a parte de logaritmo, como eu falei para você, você vai substituir os valores e achar... Você aprendeu logaritmo? Não muito. Pois é, então o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai revisar logaritmo, porque é um assunto predecessor. É que nem eu te perguntar, você sabe multiplicação de números de polinômios? Produtos notáveis, você sabe? A mais x elevado ao quadrado, como é o produto notável? É a ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Essas coisas, gente, são básicas da matemática. Então, resolver um logaritmo, vocês vão ter que aprender sozinho. Resolver um logaritmo. Porque a gente está em função logaritmo, a gente está estudando a função. A gente não está fazendo equações logarítmicas, equações exponenciais, então não cabe. Aí vocês vão ter que correr lá atrás e ver que é coisa simples. Bota lá no YouTube, joga aí no YouTube como resolver um logaritmo. Porque eu já estou dizendo para você, ó, log de... Aí eu substituí o x por 1 sobre 2. Log de 1 sobre 2 na base 2 é menos 1. Log de 1 na base 2 sempre vai ser 0. Tá? Sempre que o meu logaritmando for 1, independente da base, o resultado de y vai ser 0. Log de 2 na base 2 sempre vai ser 1. Sempre que eu tiver um logaritmando, que é esse carinha aqui, e uma base iguais, o resultado do meu y vai ser 1. Certo? Então, como eu falei para você, resolver logaritmo não cabe aqui no estudo de função logaritmo. Talvez coubesse na questão de equações logarítmicas. Tá? Então, vamos para frente. A função logaritmo ela pode ser também decrescente. Aqui é um caso de crescente, certo? Vocês podem ver. E aqui ela é decrescente. Aí vai naquela mesma vibe, ó. A base é 1 sobre 2. Vai substituir os valores. Vai pegar valores de x e achar valores de y. Peguei 1 sobre 2 aqui. Lembra que eu acabei de falar? Quando eu pego x, 1 sobre 2 e substituo aqui, eu fico com 1 sobre 2 no logaritmando e fico com 1 sobre 2 na base. São iguais? São. Eu já sei que sempre que o meu logaritmando for igual à minha base, o meu resultado de y é 1. Certo? Então, 1 sobre 2, quando x é 1 sobre 2, y vai ser 1. Também já sei que, independente da minha base, quando x for 1, o que acontece? Quando x for 1, eu sempre vou ter um resultado de y igual a 0. Então, o ponto vai ficar aqui em cima do eixo x. E já sei também que sempre que eu tiver um logaritmando, né, que é o x aqui, que é o inverso da minha base, ó, se eu pegar 2 aqui, 2 não é o inverso de 1 sobre 2, o resultado de y vai ser menos 1. Então, eu peguei casos, como eu falei, clássicos, que vocês podem gravar. Já falei umas 4 vezes aqui, que são casos clássicos que sempre vão ser um determinado resultado dentro de uma condição. A gente chama isso de propriedade de logaritmos. Aí vocês podem pesquisar lá quais são as propriedades de um logaritmo, e aí vocês conseguem resolver. Mas eu já disse aqui, essas 3 principais são as mais interessantes. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Quando o logaritmando é 1, independente da base, o resultado é 0. Quando o logaritmando é o inverso da minha base, o resultado vai ser sempre menos 1. E acabou. Aí você criou aqui, ó, o seu gráfico, que ele é decrescente, certo? Começa com valores altos em y, a partir do momento que eu vou crescendo em x, vai diminuindo em y. E aí eu vou ter esse valor decrescente que vai se amortizando ao passar do tempo, certo? E aí, finalizando, né, resumindo o que a gente acabou de ver, eu tenho f de x igual a log de x na base 2. Quando essa base aqui ela é maior que 1, quando essa base é maior que 1, a gente tem uma função logarítmica crescente. Quando essa base está entre 0 e 1, eu tenho uma função logarítmica decrescente. Muito parecido com o estudo das funções exponenciais, como a gente estava falando há pouco. Certo? E aí a gente tem para comparar mesmo, né? Vamos comparar uma com a outra aí. Função exponencial. Temos 2 casos aí. A função exponencial do tipo y igual a x, a menor que 0 e diferente de 1. A gente já sabe disso, né? E o exemplo que está aqui é y igual a 1 sobre 2 elevado a x, em vermelho. Tá vendo? Em vermelho. Isso é uma função exponencial decrescente.
Em azul, uma função exponencial crescente, y igual a elevado a x, a maior que 1. Exemplo, y igual a 2 elevado a x. Daí a gente tem uma função crescente. Então, essas funções são funções exponenciais. Essa função e essa função são funções parecidas, mas elas não são inversas, tá? Elas são funções exponenciais com bases diferentes. Só para mostrar que uma é crescente e outra é decrescente. A logarítmica, olha como é. Tá vendo que enquanto essa daqui ela não pode tocar, tá vendo que ela não pode nunca tocar no eixo X, ela não vai tocar no eixo X. Então, essa daqui, ela não vai tocar no eixo Y, tá vendo? Ela vai passar no eixo X, corta o eixo X, mas não toca no eixo Y. E aqui em vermelho a gente tem uma função decrescente, né? Y igual a log de X na base A, com 0 menor que A, diferente de 1, né? Y igual a X, aqui o exemplo, né? Y igual a X na base 1 sobre 2, que é assim em vermelho. E aqui eu tenho y igual a log de x na base A, com A maior que 1, y igual a log de x na base 2, que é crescente, em azul aqui. Se a gente projetar essas funções, uma no mesmo gráfico, né? Pegar o mesmo plano cartesiano, y aqui, x, e traçar a função exponencial e a função logarítmica, a gente vai ter o conceito de função inversa. Olha a função exponencial aqui, ó. Função exponencial, y igual a x. Olha a função logarítmica aqui, ó. Y igual a log de x na base A. Então, elas são especulares ou reflexivas. Como assim? Elas têm o mesmo formato, certo? Elas são espelhos, e aqui eu estou utilizando como espelho a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é y igual a x. Então, essa bissetriz aqui, ó, que corta o quadrante 1 e o quadrante 3, que é a bissetriz do quadrante ímpar, ela faz com que eu tenha especularidade em relação a essas duas funções. Sendo assim, nasce o conceito de função inversa. Então, é como a gente está mostrando aqui a parte da simbologia matemática. F de x igual a elevado a x. Então, a função inversa desse a elevado a x é a função logarítmica. Olha como a gente representa a função inversa, f elevado a menos 1. F elevado a menos 1, x igual a log de x na base A. Isso contando com A sendo maior que 1, né? Crescente. E aqui a gente tem o contrário. Quando a gente tem o A menor, ou 0 menor que A e menor e diferente de 1. Então, a gente tem uma função decrescente, mas elas continuam mantendo a relação de inversabilidade. Então, a gente tem aqui y igual a elevado a x, y igual a log de x na base A, mas considerando que essa função aqui é uma função exponencial decrescente, essa daqui é uma função logarítmica decrescente. Se a gente traçar o quadrante da bissetriz dos ímpares, né? Bissetriz que corta os quadrantes ímpares, que é igual a y igual a x, a gente vai ter especularidade também. Elas vão ser reflexivas uma das outras. Então, isso daí é a função inversa. Vamos mostrar aqui um exemplo de exercício para mostrar para vocês que é bem fácil como você acha a inversa de uma função. Então, a expressão que representa a inversa da função f de x igual a log de x mais 1 na base 3 é... Qual o processo para vocês fazerem? Primeiro, né, bota aqui f de x e y na mesma coisa, né? Y igual a log de x mais 1 na base 3. Primeira coisa que você tem que fazer é resolver o logaritmo. Aí, para quem não lembra, né, há uma chance aqui de relembrar, ó. Se você resolver um logaritmo, tá aqui, y igual a log de x mais 1 na base 3. Você pega a base e eleva a esse valor que está aqui, certo? 3 elevado a y, igual a x mais 1. Então, o logaritmo some, como se você estivesse transformando a sua equação logarítmica em uma equação exponencial. Tá? Você pega esse 3, eleva a y, igual a x mais 1. Fica 3 elevado a y igual a x mais 1. Aí agora aqui vem o passo de você fazer a técnica para a determinação da função inversa dessa função aqui. A função inversa dessa função você encontra trocando as variáveis. Não é inverso? Você não quer que o que é x em 1 se torne y, o que é y em 1 se torne x?
Professor, inclusive foi aquilo que você falou no início, que o domínio de uma é igual à imagem da outra. Então, na exponencial, o domínio é o conjunto dos números reais, enquanto que na logarítmica, o domínio dos conjuntos, a imagem que é os conjuntos dos números reais. Então, eu tenho que fazer o domínio de um, que é x, se tornar y. Então, aí, o que eu faço? Faço essa técnica simplesona. Ó. Quem é y, não vai ser mais y. Eu vou trocar as variáveis. Então, no lugar de y, eu vou botar x. No lugar de x, eu vou botar y. E depois, professor, que eu faço essa troca, essa substituição, essa inversão, aí você isola o y novamente. Depois que você trocou, no lugar de y, botou x, e no lugar de x, botou y, você isola o y. Como é que isola o y, professor? Tudo que estiver perto dele, você joga para o lado oposto. Então, você pegou e jogou 1 para lá, que estava positivo, ficou negativo. Aí ficou y igual a 3 elevado a x menos 1. Pronto. Você já achou a sua função inversa, está aqui. Aí só é você colocar nos trâmites matemáticos, né, convencionais, que é no lugar de y, botar f de menos 1 elevado a x. Por que essa nomenclatura aqui? Ó? Porque é como a gente representa a função inversa. Finalizando, a função inversa de f de x igual a log de x mais 1 na base 3 é igual a 3 elevado a x menos 1. Sempre você vai ter a inversa de uma função logarítmica, uma função exponencial. Então, no caso dessa construção aqui, você inclusive já poderia eliminar algumas alternativas, né? Você poderia eliminar essa alternativa, poderia eliminar essa alternativa, correto? Essas alternativas aqui ficariam para você determinar se é. Então, seria a letra B, 3 elevado a x menos 1. Vamos voltar no passo a passo que a gente fez. Simples, a gente pegou, partindo daqui, né? Que daqui para cá não mudou nada, né? Só simplesmente representei f de x como y para facilitar os cálculos. Então, a primeira coisa que eu fiz? Aplicar a resolução de logaritmo. Como é que é a resolução de logaritmo? Pega a base, eleva o valor do logaritmo. 3 elevado a y. Igual ao que? Esse log some fica igual ao logaritmando. Então, é base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Então, peguei e fiz base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando, que é x mais 1. E aqui que vem o pulo do gato, que é aquilo que eu falei. Se em uma função o domínio são os números reais, enquanto que na outra função é a imagem que são o conjunto dos números reais, então, para eu encontrar a inversa, que eu já sei que a inversa da exponencial é a logarítmica, eu tenho que fazer essa troca. O que é domínio para mim vira imagem, o que é imagem vira domínio. Então, beleza, se isso aqui é meu domínio, isso aqui vai virar minha imagem. Se isso aqui é minha imagem, se isso aqui é minha imagem, vai virar meu domínio. Se isso aqui é meu domínio, vai virar minha imagem. Foi o que a gente fez. E aí, pronto, ficou mais fácil, que agora que eu só faço isolar o y. Pega esse 1, joga para o outro lado, e aí acabou a questão. Fica y. A partir do momento que você consegue isolar o y, você acabou com a questão. Y igual a 3 elevado a x menos 1. Essa é a função inversa. Aí aqui é só uma representação para ficar bonitinho, né? Com a forma adequada de representar a função inversa. F elevado a menos 1 de x igual a 3 elevado a x menos 1. É fácil, difícil ou tranquilo isso aí? Demais, né? Tem dúvida aí? Pode passar? Vamos seguir, então. Então, só para deixar claro as funções inversas, né? A gente tem que determinar essas funções inversas, como vocês poderão ver aqui, ó. Se eu quiser traçar uma reta, traçar um gráfico disso daqui e traçar um gráfico disso daqui, tracei o gráfico desse e desse. Qual é a conclusão que eu vou chegar? Que esses gráficos, eles têm que ser imagens especulares. Eles vão ter que ter esse formato aqui, ó. Não necessariamente que vai passar em um, mas eles vão passar em outros lugares, mas quando eu traçar a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, eles têm que fazer imagens especulares. Senão eu fiz, provavelmente, né, a resolução da função inversa incorreta. Aí você vai ter que rever seus cálculos para ver que o gráfico não está adequado. Tá? Então, a gente sabe que, de modo análogo, de todas as possíveis bases A para o logaritmo, veremos que a escolha mais conveniente é a base E, que é a base do logaritmo natural. Isso aí não precisa se preocupar por enquanto. A função logarítmica y igual a log de x na base A
é a inversa da função y igual a a elevado a x. Seu gráfico é a reflexão de y igual a elevado a x com relação à reta y igual a x, que é a primeira bissetriz ou bissetriz dos quadrantes ímpares. Enquanto que y igual a elevado a x é uma função que cresce muito rapidamente, y igual a log de x na base a é uma função que cresce, que tem crescimento muito lento. Tá? Então, por isso que elas são inversas. Um exemplo aí que eu falei para vocês, né, de logaritmo, é a escala Richter, que é uma escala que é utilizada para determinar a magnitude dos abalos sísmicos, né? Ela é uma escala de gradação que é usada internacionalmente e que a gradação dela ela é um logaritmo decimal. Então, os valores dessa escala são chamados de magnitudes e ela vai registrar. Então, quando a gente tem um abalo sísmico, a gente tem dois parâmetros, na verdade, muito importantes. Primeiro é o parâmetro da amplitude, né, porque é um abalo sísmico que ela provoca uma onda de choque. Então, a amplitude dessa onda de choque ela vai estar relacionada à magnitude, obviamente. Se a gente sabe que se essa onda de choque ela é forte, a minha amplitude da onda ela vai ser menor. Isso eu estou falando porque a amplitude, maior, porque a amplitude é o tamanho da onda, né? É aquele tamanho, não tem a função do segundo grau, que é tipo uma onda, né? Então, quanto maior for aquela onda, maior a minha amplitude, porque a amplitude é o tamanho daquela concavidade ali. E a frequência também. A frequência é um importante fator na determinação da magnitude, que se ele for forte ali, ele vai ter uma amplitude bem alta e a frequência também vai ser bem alta. Então, daí eles construíram uma fórmula baseada nisso daí. Então, obviamente que foi eu acho que esqueci o primeiro nome, mas foi um cientista com o nome Richter, né, com o sobrenome Richter, que criou essa escala baseada nos logaritmos. Ó, log de 10, quando tiver um log de 10, a gente sabe que essa base, quando é 10, a gente pode suprimir, ela nem precisa aparecer. Sempre que você vê um logaritmo onde não tem o valor da base, você já tem que inferir que é 10. Certo? Na calculadora de vocês mesmo, o log que está aí, ela já considera sendo um logaritmo decimal. Que a maioria dos cálculos de física, de controle de vibrações, já usa o logaritmo decimal. Ou um logaritmo natural, que a gente vai ver só lá em derivada. Então, qual é a fórmula utilizada, né, para a magnitude da escala Richter? Log de A vezes F, quem é a amplitude do movimento da onda, que é registrada em micrômetros. Quem é F? Frequência da onda, medida em Hertz. Então, vai ser log de A vezes F, na base 10, mais 3,30. Isso aqui deve ser algum fator, eu não vou dizer com propriedade máxima, mas deve ser algum fator registrado, derivado do tipo de rocha que se desenvolve os abalos sísmicos, algum fator calculado através de ajustes matemáticos que está contribuindo aqui para determinar o valor da magnitude, certo? Então é isso. Nossa aula de hoje foi sobre equações exponenciais e equações logarítmicas. Aí vocês pegam lá o livro de vocês, na seção 3, né? Na seção 3, que na verdade eu estou dando a aula 4 aqui, mas está referente à seção 3. Faça as atividades do AVA, né? Na medida do possível, que daí já está entrando, que os alunos estão me reportando. A gente reportou e recebeu de que já está acessando. Tentem acessar direto do portal, né? Entrou no portal do aluno, já clica lá em estudar no AVA, clica na disciplina, vai fazendo aquelas atividades do AVA que der para fazer, e tendo alguma dificuldade, sempre eu deixo um espaço na aula aqui para a gente poder discutir e eu orientar vocês, tá bom? Próxima aula, funções trigonométricas, e aí a gente encerra essa primeira parte da gente e nas próximas aulas a gente vai falar sobre limites, derivadas e etc. E a gente taca ali pau. Professor, então, para enviar hoje só são 1.1 e 1.2. Isso. Ok. Deixa eu parar a gravação aqui.